Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. E hoje o assunto é uma empresa de Novo Hamburgo que é uma gigante, tanto na indústria quanto na solidariedade. E aqui no estúdio comigo está o CEO da Killing Tintas e Adesivos, Milton Killing. Boa tarde, obrigado por comparecer ao Multicidades, porque o nome do programa parece que foi feito para vocês, né? Está no jingle de vocês, um jingle que qualquer pessoa que caminha ou respira no Rio Grande do Sul e no Brasil já ouviu, é maravilhoso, né? Ele alegra, né, as cidades e nesse momento, né, pós-enchente, a gente está vendo vocês fazerem uma baita de uma ação. Só que antes de contar a enchente, existe 62 anos antes da enchente, né? Antes da gente falar desse desafio, tenta resumir, se for possível, 62 anos de Tintas Killing. Legal, boa tarde, Márcio, obrigado aí pelo convite, né? Eu sei que eu estava te devendo esse momento, né? Mas assim, são 62 anos, é uma história bacana, né? A Killing começou, eu tinha um pouquinho menos de 2 anos de idade, né? Então a Killing começou com o pai, né? Ele era pintor, pintava além de casas, mas o principal dele era a pintura de letreiros, placas, né, outdoors. Naquele tempo não tinha essa facilidade do papel, né, era tudo pintado, né. E aí ele viu uma oportunidade de, como ele fazia a própria tinta, porque as tintas para ele eram muito ruins, né, no mercado, ele melhorava as tintas para ganhar tempo, ele criava mais cobertura, e com isso ele ganhava tempo do trabalho dele. Boa. Né? E aí ele viu uma oportunidade com a exportação do calçado, que é fazer tinta para calçado. Né? E aí ele resolveu, né, ele era sócio do irmão mais novo dele, eles resolveram, o irmão queria continuar, então eles separaram a sociedade, e ele começou a produzir tintas nos fundos de casa, porque a empresa ficava... tipo, você abriu uma porta na lavanderia, caía para dentro da produção, né? Então ela começou ali, né? Que legal. E daí ela foi crescendo, tinta para calçado, e começou a fazer adesivos, né, para calçado, parte de colas, né? E daí ali na década de 70 a gente acabou comprando uma fábrica de tintas em Porto Alegre, chamada Tintas Tucano, por isso que nós temos o Tucano ali Muito bom. E aí foi quando ela entrou no segmento de tintas imobiliárias, tinta industrial, e aí veio o jingle, né? Muito bom. Então eu lembro muito bem disso aí, a propaganda, né, era um desenho, uma bruxinha que saía pintando, era muito legal, muito simpático, né? Imagina para o desenho. Né? E aí saiu esse jingle que... A história conta, né, que ela foi, tipo assim, você vai ali nos botecos no Rio de Janeiro, tem aqueles cara metido a sambista e coisa e tal, foi encomendado, diz que o cara fez assim, uma caixinha de fósforo batendo, acabou saindo o jingle. Que legal, cara. Então isso aí ficou um belo patrimônio, né, da empresa aí, porque realmente... Toda vez que eu me identifico, né, eu falo, eu sou o Milton lá daqui, é isso que eles cantam a música, né? É uma coisa que tá, né? E aí nesse jeito aí, com adesivos, tintas, é o que moldou a empresa até hoje, né? E ela vem nesse processo de crescimento, né? Legal. Então o pai começou, um cara super criativo, né? Eu sempre digo, o estudo dele, ele era meio doutor, assim, doutorado, com 5º ano primário, né? Mas era super inovador, né? Tinha visionário, né? Foi a primeira empresa a ter refeitório na região. Não sabia. Foi a primeira empresa a dar café da manhã para os funcionários. Ele tinha esse lado, né? Esse cuidado, que é o que, de uma certa maneira, é o que a gente ganhou, né? Herdou. Além, não só a empresa, mas a gente herdou essa cultura da solidariedade, né? Então, e a Killing sempre foi muito ligado a isso, né? Então, e hoje aí, no início desse século, né? Ele passou o bastão para mim, né? Então, eu estou desde 2002 como CEO da empresa. E de lá para cá, saiu do país, né? Quais são os países onde vocês estão? Aí nesse crescimento, a gente acabou
tomando a decisão, primeiro passo fora do nosso quintal foi uma fábrica do Nordeste, porque houve aquela movimentação da indústria calçadista, então a gente acompanhou, né? E depois uma questão estratégica de ser uma empresa, porque a gente atingiu a liderança na parte de adesivos, né? Estrategicamente, a gente definiu que queremos a América Latina, né? Então, a gente primeiro colocou uma fábrica na Argentina, né? Bacana. E está lá ainda até hoje, tem uma coragem aí, Argentina, mas está ficando legal a fábrica. E em 2020 a gente inaugurou uma no México, né? Que também está em processo de crescimento. São fábricas menores, mas elas estão em processo de... Detalhe, no meio de uma pandemia mundial, vocês abriram no México. Foi até muito, muito interessante, porque eu viajava a cada 2 meses para o México para acertar a documentação, liberação, tudo da fábrica, né? E ela começou a produzir final de fevereiro e março entrou a pandemia. Eu só fui conhecer minha fábrica funcionando 2 anos depois. Caraca. Então, mas a gente tendo uma equipe boa, funciona legal. Então, é legal. Eu já acompanho o teu trabalho, já pude participar de convenções totalmente fora da caixa, de fazer lá no OK Center, né? O pessoal criando, e tu sempre estimula isso nos funcionários, de não serem só monotarefa, né? De conseguir enxergar o todo e se envolver. E isso vai fazendo com que o olhar, né? Tu começa a olhar outras áreas, começa a olhar outros departamentos, e vocês nunca deixaram de olhar a comunidade, né? Passado esse tempo todo, líder de mercado, fazendo a diferença, eis que veio uma enchente. E antes mesmo da enchente, vocês já faziam atuações, né? Eu tive uma oportunidade de ouvir a tua história com o Lucchesi, que é maravilhosa, depois se tu puder contar, né? Com a Santa Casa. Só que agora não, agora vocês foram literalmente protagonistas, estão sendo protagonistas no maior, né, momento que o gaúcho está precisando, que o Rio Grande está precisando. Como que era já esse olhar, esse cuidado, e principalmente agora? Eu acho que 2 coisas, né, Márcio, assim, importantes. Primeiro, o pessoal pergunta, né? Eu escutava muito, assim, de CEOs fazendo, porque eu sou pago para resolver problema. Eu digo, eu sou pago para criar problema, né? Uns chamam de desafiar, instigar, eu já digo, criar problema mesmo, né? Porque um dia o problema vai ser criado pela concorrência, pelo mercado, pelo governo, alguma coisa vão criar. Então, eu prefiro criar antes e estar preparado para isso, né? Vai ter ideia. E a outra é um pensamento que a gente tem, que quando a gente tem uma empresa, né, você está inserido numa comunidade e você está, digamos assim, de uma certa maneira, afetando a comunidade, né? Você afeta a comunidade. Então, e aí você tem 2 maneiras de afetar a comunidade, né? Ou, digamos, 3, né? Uma neutra, estou aqui, papá. A outra é fazer algumas coisas que prejudiquem. E nós não, nós queremos afetar a comunidade de uma forma positiva. Então, a gente sabe que a gente está dentro da comunidade, a gente está afetando a comunidade, por ser uma indústria, está ali dando emprego e tudo mais, queremos sempre positivamente. E, nesse sentido, a empresa, isso vem, como eu comentei no início, essa cultura da família, né? Muito ligada, né? Sempre participando de eventos e tudo mais comunitários. E aí a gente conseguiu levar isso para essa ideia para dentro da empresa, né? Então, a gente sempre criou algumas coisas para auxiliar o que for necessário. Desde coisas nossas, né? Criação nossa, criatividade nossa, como também usar todas as leis a favor, né? Lei Rouanet, Lei LIC, Lei do Esporte, tudo que a gente puder utilizar para direcionar, principalmente no quesito, quando a gente está falando de crianças, né? A gente foca muito isso, tá? Então, a gente tem esse trabalho. A gente vinha todos os anos fazendo o famoso meio frango, né? Que foi uma ideia. Também aquela coisa, eu entrei na empresa, estou com uma ideia. O pessoal me olha assim, tá lá vem ele de novo, né? Bebeu, né? Fumou alguma coisa, né? Mas o pessoal pegou junto, sabe? Porque o que a gente fala assim, vem a ideia, a gente fala do porquê da ideia. Por que a gente está pensando isso?
E aí o pessoal pega e faz, né? A equipe assume, né? E esse meio frango era uma coisa bacana, porque a gente usava, digamos assim, a nossa verba em todos os gastos do meio frango. E as entidades elas só tinham um trabalho que é vender o cartão. E vender o cartão, o dinheiro era dela. Então, aquela coisa da preocupação, né? Porque fazer um negócio desse, quando tu tem que comprar o frango, tem que assar o frango, isso é coisa nossa, é fácil de fazer. O problema é vender cartão, né? E aí, como o dinheiro era para eles tinham o entusiasmo, né? A tesão de vender cartão, né? Então, ficou uma coisa bem bacana nesse sentido. Então, a gente vem trabalhando esse tipo de situação. No ano passado, a gente teve a enchente lá no Vale do Caí, né? A gente fez alguns trabalhos desde auxílio e tudo mais. A gente teve algumas perdas, não a empresa, mas clientes nossos. Teve uma situação bem complicada. Nós colocamos o nosso pessoal de segurança ambiental lá ajudando, né? Até porque tinha produtos químicos e tudo mais. Mas também a gente fez muita promoção de tinta para o atendimento. A gente cuidou dos nossos clientes que foram afetados e fizemos doações para escolas e hospitais naquela região, né? Então, a gente já tinha mais ou menos essa expertise, né? E quando acontece esse evento aí, né, no Rio Grande do Sul, um evento assim, gigante, né, uma coisa, impacto, né? Eu falei, pessoal, gente, aconteceu. Nós não vamos ficar aqui discutindo, foi culpa do fulano que não fez isso, fulano... Cara, esquece. Aconteceu. Agora nós temos que trabalhar para frente, né? E antes de a gente entrar nesse detalhe, que é uma ação grande, né? E o pessoal que está vendo em casa está vendo aqui já as latas, a gente não é patrocinado, então a gente está literalmente mostrando uma ação social, mas, cara, é interessante ver essa coisa do problema, vamos agir, né? Problema Oba. Tem um livro do Roberto Chiniachik, que eu tive a oportunidade de uma vez conversando com ele. Na casa dele, eu contei uma piada, ele falou, posso botar nesse meu livro? Né? Um livro que a capa é Problemas Oba. Ele parte do princípio que quanto mais problema tu resolve, mais tu cresce. Exatamente. E as pessoas tentam fugir dos problemas, né? Às vezes tu vê no supermercado uma pessoa reclamando de alguma coisa, um sai para um lado, um sai para o outro, e o gerente vai em direção ao problema, porque é por isso que ele é gerente, né? Porque ele é pago e ele vai crescer se ele desenvolver a habilidade. Um médico, quanto maior o problema ele pegar, mais ele cresce, né? Exatamente. E a gente vai entrar nisso, né? Como vocês estão encarando e resolvendo esse problema no segundo bloco, porque é muito assunto. Então, encerramos esse primeiro bloco e o Multicidades faz um rápido intervalo e logo a gente volta para falar com o Milton Killing, CEO da Killing Tintas e Adesivos. Estamos de volta com Multicidades e hoje conversando com Milton Killing, CEO da Killing Tintas e Adesivos. Milton, eis então que aconteceu o problema e como vocês começaram a agir com as suas ações e depois explica um pouco dessa lata que ela vai servir no futuro como história, como legado e, quiçá, né, as pessoas vão ter ela. Eu lembro que tu pode cortar aqui e botar moeda, né? Fazer também. Em vez de um cofrinho, ser uma latinha, né? Fica uma ideia. Aí, pelo menos um cofre maior, né? Pô, daí aí as crianças já vão aprender a economizar bastante. Exatamente. Como que foi, cara? Cara, assim, nós tivemos vários episódios, né? Queira ou não queira, a gente está tendo eu sempre digo que é um doutorado, né? Pandemia, teve a enchente lá no Vale do Caí, que eu comentei antes, né? Então, o legal é quando acontece um problema e você aprende com o problema. Você tem que aprender com ele, né? E simplesmente passar. E nós lá não ficamos discutindo os culpados, nós vamos direto para a solução, porque é mais rápido ir para a solução do que ficar tentando achar culpado, né? Então, quando aconteceu, lógico que a gente já montou um comitê de guerra ali dentro da empresa, né?
E o primeiro mapeamento foi a questão da comunidade. Cara, a gente estava preocupado se nós íamos ser atingidos ou não. A água não chegou na empresa, mas chegou em muitas pessoas que... Então, nós tivemos 92 colaboradores com problema, que tiveram que sair de casa e tudo mais, né? E depois, clientes, né, que sofreram com isso. Pô, pega aí, ó, Canoas aqui, Matias Velho, nossa... Agora um cliente grande nosso está começando a retomar, né? Então são coisas assim que a gente foi acompanhando. Então a primeira coisa é o seguinte, bom, o que nós vamos fazer? Temos que ajudar o primeiro passo, que é comida, água, roupa, né? Material de higiene, né? E depois a gente começou o trabalho da recomposição dos nossos colaboradores. Então, uma das coisas que sempre me preocupa e eu olho assim primeiro, que é a questão dos que estão próximos da gente, né? A gente fez atividades para a comunidade, a gente teve muita parceria pelo fato do Meio Frango, que a gente fez com muitas entidades. As entidades, elas trocavam informações conosco. Então, se eu tinha um excesso de coisa, eu passava para eles tinham um excesso, passava para eles, então a gente foi trocando. Foi muito legal. A gente conseguiu negociar com vários clientes, fornecedores, né, ajudas, e elas foram entregues para as entidades. Então, vieram muitos sapato, tênis, e a gente passou para as entidades, porque era muita coisa até para nós, né? Então, a gente distribuiu isso. Mas quando a gente começou a olhar os nossos colaboradores, assim, puxa vida, cara, é uma situação desgraçada, né? Você tá o seu lar, o seu, né, a sua família, aquela coisa, assim, parece que tu, sei lá, tu te sente um nada, né? Então, eu comecei assim, gente, nós temos que trazer de volta a dignidade da nossa turma aqui e, com isso, trazer a dignidade da comunidade. E aí, quando a gente começou a auxiliar eles nas questões importantes, então, por exemplo, tem doação de colchões. Mas o colchão que é doado é um colchão simples. Eu disse, não, nosso pessoal precisa... E eu tenho clientes de colchão, né? Então, a gente entrou em contato e comprou o top do top para os nossos colaboradores. A gente adquiriu isso, né? Porque na retomada, enquanto está ali acontecendo, vale qualquer coisa, né? Pallet que vira cama, acontece tudo. Mas na retomada você tem que olhar por outro aspecto, porque quanto mais rápido ele voltar a ter sua dignidade, melhor ele vai ser um cidadão, né? Então a gente trabalhou muito forte isso, a gente recuperou, hoje todos eles estão trabalhando normal, está tudo bacana. Mas a gente viu o seguinte, gente, tá, ok, fizemos como todo mundo fez, trabalhamos. Não vou dizer se a gente fez mais ou menos, a gente fez o que a gente podia fazer, né? E muito voluntariado da turma lá, né? O pessoal era muito legal. O meu trabalho era ficar instigando, apoiando, né? Milton, tá faltando tal coisa. Eu pegava o telefone, ligava meus contatos. Gente, o que vocês podem me ajudar? Esse era o meu trabalho, né? Mas na mão na massa mesmo era da equipe, né? Ajudamos a limpar as casas, né? Fizemos um trabalho bem bacana nisso. Mas aí ficou o seguinte, ok, isso vai passar, né? Vai parar a chuva, vai vir o sol, né? Como é que ficam essas casas? E aí a gente começou a fazer promoções de tinta junto com os nossos clientes. Promoções, dava um desconto para poder chegar mais na população. Mas isso vai até um limite, né? Até porque, vamos dizer, a empresa precisa ter resultado. Então a gente foi nesse limite. E aí surgiu, né? Um dia, acordei de manhã e disse, cara, o povo vai precisar de tinta. Vamos fazer uma doação, mas vamos primeiro, antes de anunciar a doação, vamos fazer a estratégia, né? Entramos em contato com fornecedores, os fornecedores nos ajudaram nisso, né? Então e aí nós estamos falando de fornecedores grandes que entraram no processo, as embalagens a gente ganhou, a matéria-prima, boa parte dela a gente ganhou, não toda, né? Então a gente conseguiu, nesse levantamento, que a gente chegou em 65 mil litros.
Caraca, né? Então, tipo assim, não adiantava eu dizer, vai ser tanto. Não, vamos ver o que a gente consegue, né? Exato. E foi muito legal, porque tem uma coisa que eu acho bacana quando a gente aprende nesse... É quando a gente tem prestígio, que as pessoas falam, você tem crédito, né? Então, aí se notou que a Killing é uma empresa que tem prestígio. Então, todo mundo veio ajudar. Até concorrentes ajudaram. Que tri. Não, muito bacana esse tipo, assim, foi um... E aí nós, mas como é que nós vamos entregar isso? Nós não podemos pintar todas as casas do Rio Grande do Sul, né? Isso é inviável para nós, né? E aí diz assim, bom, o que nós vamos fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquilo que atinge o maior número de população, né? E aí olhamos assim, vamos botar em escolas e vamos botar na parte da saúde. Perfeito. Hospitais, UPAs e tudo mais. Aí você atinge mais a população. Porque é legal a criança voltar para a escola, ela está arrumada e tudo mais. E aí nós definimos, mas como é que nós vamos chegar nesse pessoal, né? Porque nós estamos em Novo Hamburgo, nós não podemos botar o nosso pessoal andando no todo o Rio Grande do Sul. Então a gente teve uma parceria muito legal com os nossos clientes, os nossos lojistas, que abraçaram a ideia. E daí do que nós fizemos? Bom, primeiro nós não vamos fazer, daquele exemplo que eu contei que a gente comprou colchões bons, nós não vamos colocar produto econômico, nós vamos botar linha premium. Por quê? Porque a pessoa pode pintar a parte externa também, porque se você vai para uma linha econômica é só interna. E se eventualmente ele ganha e pinta a parte externa, se der algum problema, eles vão dizer que meu produto não serve, né? Boa. Então a gente pegou linha premium. E aí o que acontece? Cara, nós não podemos simplesmente entregar o que o cara quer. Então a gente fez uma linha especial onde a gente pega uma tinta acrílica para a parede e um esmalte que vai pintar portas, janelas e tudo mais. E nós formamos o chamado branco base. O que é? É uma tinta branca, mas ela pode ser tingida na máquina tintométrica para fazer a cor. E essa é a parceria que a gente fez com os lojistas. Além dele fazer a cor, ele que sabe o que está acontecendo na comunidade. Então, a escola, o lugar, ele negocia com o lojista. Perfeito. E ele vai dizer assim, ele liga para quem, esses caras realmente sofreram, merece e tudo mais. E quando a gente desenvolveu isso, cara, nós temos que fazer uma embalagem especial. Por quê? Porque a nossa preocupação, que a gente viu muito quando dá esse tipo de situação, né? É doações que o pessoal desvia para ganhar dinheiro. Sim, a gente já ouviu isso, proibida, né? Já está a lista já aqui, venda proibida, produto doado pela Tintas Killing, premium e com as cores do Rio Grande, né? A gente fez uma embalagem especial com as cores do Rio Grande, né? Pintou o Killing, pintou Solidariedade, esse é o programa, e a gente fez questão de colocar ali venda proibida, para evitar... Pintou Solidariedade, cara, na lata. Puxa, ficou... Entrou para a história já. Então, é limitada aos 65 mil litros. A gente fez kits, né, que dá para atender 300 unidades, tá? Que é um número bastante interessante. São kits. Nós não vamos resolver 100% do problema, mas vamos iniciar, né? Então, aquela coisa da síndrome da janela quebrada, né, que a gente lê. Exatamente. Então, vamos começar a pintar e daí a comunidade vê aquilo e ajuda, né? Porque nesse ponto de vista, eu não ficar esperando, vai vir dinheiro, não sei. Não vem, a gente sabe que não vem. Nós temos que fazer a nossa parte. Fazer isso. Então, assim, dar um pontapé no início. Então, foi muito legal, porque a gente envolveu muita gente. Muita gente no processo, e a gente conseguiu chegar nessa chamada maior doação que a Killing está dando para o nosso estado. Somos uma empresa gaúcha, né? Show. E temos que ajudar, né? Temos que fazer a nossa parte. E o legal de tudo, Milton, chegando para o final dessa entrevista, né, é que já o cara bate o olho, né, na marca, como tu falou, já tem a credibilidade. Então, isso vai estimulando um hospital inteiro, renovado. O prédio do lado do hospital começa a tomar iniciativa e é justamente o oposto da janela quebrada, né? Tu conseguir espalhando e vendo quanto isso vai melhorar na rua e melhorando essa rua.
é como a gente, quando sai do país e vai, por exemplo, para a Europa, tu vê ali um vilarejo que é cuidado, do lado do outro vilarejo. E aqui no Rio Grande a gente tem essa experiência, né? Nova Petrópolis, Gramado e Canela, vem gente do mundo inteiro para ver cidades cuidadas, né? Limpas. E isso, se a gente conseguir espalhar e essa iniciativa for esse pontapé, é difícil de mensurar o tamanho, né? Milton, obrigado por contar essa história, obrigado pela história toda de vocês, e sou testemunha ocular, então posso dizer que meu irmão, por exemplo, que está ali na Unicinos, cuidando da parte de engenharia e está fazendo vistorias nas casas e orientando se a pessoa deve ou não sair de casa, já teve contato com você, sem saber, né, da história, super falou bem de vocês. Então o bacana é isso, quando tu não está presente, o que falam daquilo e não na tua frente, né? Então, hoje na tua frente quero te agradecer e dar os parabéns, e o Multicidades fica hoje por aqui. Se você quiser rever essa entrevista e outras, basta você entrar no nosso canal do YouTube da Ubra TV e principalmente compartilha com quem você sente que esse conteúdo pode servir. E até amanhã.